postou e disse para Abraão: olha, essa escrava e o filho da escrava não vão reinar conosco, manda embora. Aí que entra o texto. Então, versículo 14: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe menino e a despediu. E ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba, andando sem rumo, sem direção. Então a ideia aqui desse texto, para andar sem rumo, a ideia no hebraico é de alguém que está tão bêbada, ou tão bêbado, que está caminhando e não sabe o caminho de casa. Não que ela esteja bêbada, mas a ideia é essa, porque ela saiu sem saber onde ia chegar. Quando você saiu de casa, você sabia onde você ia chegar, você tinha um endereço, você tinha um ponto físico. Aqui a igreja Assembleia de Deus, árvore da vida. Você tinha um ponto fixo para chegar aqui. H não, ela não sabia para onde ia. A Bíblia diz que ela anda errante, sem rumo. Ela não sabia aonde ia, nem para onde ia, nem aonde iria chegar. Sabe o que é interessante? Que Abraão é rico. Abraão é rico ou não é? Quem lê a Bíblia sabe. Abraão é rico ou não é, igreja? Abraão é um cara rico. Abraão poderia prover, pastor José, uma carruagem como o faraó fez para José, quando foi buscar o pai dele lá nas terras, né? Poderia prover um guia, poderia prover muita coisa, mas ele não deu nada. Ele só deu pão e um odre. Um odre era feito de couro de animal, que cabia aproximadamente de 3 a 5 litros de água. Era isso que cabia. Então ele não deu nada. Ele podia dar muito e não deu nada. É por isso que a gente não pode esperar muito dos homens, porque os homens, mesmo tendo muito, nunca suprirão a nossa necessidade em termos de deserto. Não, vou repetir porque ele pegou lá atrás. Os homens podem ter muito, mas nunca vão ser capazes de suprir a nossa total dependência ou provação. Então é por isso que a gente não pode colocar muita expectativa em quem tem. Nós temos que colocar nossa expectativa em Deus, que não tem muito. Em Deus não tem muito. Deus tem infinitamente mais e pode nos abençoar nesta noite. Quem crê, diga glória a Deus por isso. É interessante que ela anda sem rumo. E outra coisa aqui, quando você lê o texto, você vê que Deus ouviu a voz do menino. Quem conhece o texto sabe que Deus proveu a água no deserto. Agora, se tem uma coisa, não é porque Deus proveu a água no deserto, não é porque Deus ouviu eles no deserto, que a atitude de Sara foi boa. Não, escute isso aqui, não foi porque os irmãos de José venderam ele e José se tornou um governador no Egito, que a atitude dos irmãos de José foi boa em vendê-lo. O próprio José disse: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção para livramento. Não é porque Judas traiu Jesus. Claro que Jesus veio para isso, mas a traição de Judas culminou no ponto culminante de Jesus ser crucificado na cruz. Isso gerou salvação, que a atitude de Judas foi boa. O próprio Jesus disse: ai daquele que me trai antes não tivesse nascido. E o que é isso então? É porque Deus é especialista em transformar as armadilhas dos homens em vitória. Deus é especialista em transformar as armadilhas, as ciladas, as calúnias em vitória para a nossa vida. Eu não sei se você é capaz de crer, mas Deus pode transformar a calúnia em vitória. Deus pode transformar o levante em vitória. Deus pode transformar, oh Jesus de Nazaré, porque tem gente aqui, irmãos, aqui tem muitas pessoas, no caso dos irmãos de José, ou no caso talvez de Sara, que fosse para o deserto para não voltar nunca mais, para morrer no deserto, para José morrer na cova, para Jesus morrer sem propósito. Mas na verdade, quem pensa assim vai se frustrar, porque no meio do caminho, no meio da trajetória, Deus vai fazer alguma coisa para nos abençoar. Olha só que interessante, os homens jogaram, Nabucodonosor jogou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha para morrer, mas foi dentro da fornalha que Deus apareceu, e depois da fornalha Deus prosperou eles na Babilônia. Os homens colocaram Daniel na cova para morrer, mas foi lá na cova que Deus enviou o anjo, fechou a boca do leão e promoveu Daniel depois da prova. Vão pensar que vão nos matar e vai servir para Deus nos promover. Oh glória! Essa prova vai servir para Deus te promover. Eu me lembro assistindo Leonardo Ravenhill, um grande pregador do século XX, que já partiu para a glória. Ele disse que Dumas, o nome do personagem é Dumas, personagem concreto, uma história real, é escrito por
W12, ele diz que esse Dumas, ele se converteu na igreja. Um negro se converteu numa igreja, e no dia que ele se converteu, Deus falou com ele, Deus falando com ele, disse: olha, eu quero que tu dirija uma igreja. No dia que o cara se converteu, aí ele foi até o pastor assim, como se fosse o pastor José, disse: pastor, Deus acabou de falar comigo, ele disse que ele quer que eu dirija uma igreja. Aí o pastor disse: rapaz, tu não pensa não, tu acabou de te converter, macho, eu vou te dar uma igreja para tu dirigir. Ele disse: não, mas Deus falou comigo. Não, eu não posso fazer isso. Aí Dumas foi embora. Diz a história que ele se trancou numa caverna e passou aproximadamente 21 dias, só ele, a Bíblia e água, e começou a orar para Deus, falar com Deus, conversar com Deus. Senhor, tu me chamou mesmo? Foi tu que me falou mesmo? Foi tu que me trouxe mesmo? Aí Deus falou com ele que tinha um chamado na vida dele. Ele saiu de lá e foi até o pastor e disse: pastor, Deus falou comigo que ele tem uma igreja para mim, eu quero uma igreja para dirigir. Ele disse: Paulo, tu te converteu num dia, queria uma igreja, passou quase um mês sem vir, no dia que vem que é uma igreja de novo, ele disse: eu quero. Aí o pastor não aguentou de tanta pressão, aí o pastor se reuniu com um corpo de obreiro e disse assim: olha, nós vamos dar uma igrejinha para Dumas, uma igrejinha do outro lado, ninguém quer, tem 3 crentes lá, Dumas é analfabeto, não sabe falar direito, lá ninguém aguenta, ele vai desistir, porque tem gente que nos coloca em uma prova pensando que vamos morrer, então Dumas não vai querer. Aí quando passou, irmão, quando passou 3 meses, 6 meses, uma igreja que tinha 3 crentes passou até 500 crentes, quando passou o ano da igreja que tinha 3 crentes passou até 1000 crentes, 2000 crentes, porque a prova que lançaram para nós, Deus vai transformar em vitória na nossa vida. Que crê, levanta a mão ao céu, abra a boca e diga glória. Aleluia. Olha, eu estou sentindo Deus na casa. Deus está aqui, irmãos. Quem não podia faltar, não faltou, que foi Deus. O texto sagrado então nos diz que andando sem rumo pelo deserto de Beceba, verso 15, quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um arbusto. Esse arbusto é a mesma coisa que moita de mato. Uma moita de mato não é uma árvore, se chama moita de mato. Ela colocou o menino lá. Por que ela coloca o menino lá, irmãos? Não é porque ela está abandonando o filho, é porque ela não aguenta ver o filho morrer. O próprio texto diz: afastando a distância o tiro, porque dizia assim: não verei o menino morrer. Irmão, isso aqui é uma cena muito triste, porque é só uma mãe e um filho no deserto, o filho morrendo por falta de água e a mãe desesperada chorando. E na versão Septuaginta diz que o menino aumentava a voz de choro quando via a mãe se distanciando dele. Sabe o que é interessante? Que Agar deixa o menino para morrer aqui, não porque ela quer, porque ela não aguenta ouvir o filho morrer, porque quem é pai e mãe de verdade prefere estar doente no lugar do filho. Quando os bichinhos estão doentes, aí a gente fica assim, fica ruim, irmão. Quando os filhos da gente está doente, quem é pai e mãe de verdade sabe disso, a gente fica ruim, a gente fica nervoso, a gente fica triste, a gente preferia estar doente no lugar do filho, do que o filho está doente. Então ela não aguentou o filho morrer do lado dela, se afastou aproximadamente de 500 a 700 metros de distância. Aí, irmão, por que ela se afasta? Primeiro, porque a água de Abraão acabou. Como acabou a água, o menino ficou desidratado. Como ele ficou desidratado, ele ficou paralisado debaixo de uma árvore, de um arbusto, de uma moita de mato. E ela sai porque não tem mais água, porque Agar está confiando tanto na água de Abraão, que quando a água de Abraão acabou, também acabou para ela. Isso é o perigo da gente confiar só no homem. Não é que a gente não possa confiar no médico, no advogado. O problema é que a gente não pode confiar só no homem. Há um texto que é muito mal interpretado, aquele texto assim: maldito é o homem que confia no homem. Irmão, maldito é o homem que confia no homem. O contexto ali é de guerra. É que o exército de Israel estava confiando nos homens, na força de outra nação para dar vitória para eles. Não é que você não possa confiar em mim, não confiar no pastor José, confiar no médico, confiar no advogado, não. Ali, certo que tem gente que a gente não pode confiar, mas o certo ali é confiar para dar vitória numa guerra. Então perceba que ela acreditou tanto na água de Abraão, que quando a água de Abraão acabou para ela também.
Porque tem gente que confia tanto no homem, que quando o homem diz não deu, não dá, não tem mais jeito, para ele também não tem mais jeito. Confia tanto no médico, que o médico quando diz, o diagnóstico é para você viver 15 dias e acabou. Você não passa 15 dias e a gente acredita nisso e diz, acabou para mim também. Se o médico, se o advogado falar, não tem jeito para tua causa, a gente também desiste. Se o médico, se o juiz bateu o martelo e falou, acabou, não tem jeito, a gente também acredita nisso e perde as esperanças. Mas a última palavra não está na provisão que o homem Abraão pode dar. A última palavra ainda vem de Deus. Eu quero repetir para você nesta noite, que a última palavra não é do diagnóstico do médico. A última palavra não vem da advocacia do advogado. A última palavra não vem da justiça do juiz. A última palavra ainda vem de Deus. Quem tem a última palavra na tua vida não é esse fofoqueiro, não é esse linguarudo, não é esse caluniador, não é esse levante. A última palavra ainda vem de Deus. Quando a água de Abraão acabar, não acabou ainda o teu ministério. Quando a água de Abraão acabar, não acabou ainda o teu chamado. Quando a água de Abraão acabar, não acabou ainda a tua esperança. Porque a nossa esperança nunca morreu. Como diz o mundo por aí, que a esperança deles é a última que morre. A nossa morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Está vivo